Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo o seu coração, escolha me ouvir também. Oi, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. Minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Sabe aquela frase, orai e vigiai? Se a gente pegar essa frase e a gente for tentar decifrá-la, tentar entender a semântica, tentar entender o porquê que ela foi dita, né? Qual o significado dessa frase, a gente vai perceber que ela traduz uma conduta que a gente tem que ter na nossa vida. Imprescindível para que a gente consiga viver uma vida mais saudável, para que a gente consiga melhorar também como ser humano, como indivíduo. E aí, se a gente for pegar essa frase, né, orai e vigiai, por que a gente precisa orar? E o que a gente precisa vigiar necessariamente? E pelo menos o que eu sinto dessa frase é que o orar é você se conectar com algo superior a você. É você elevar seus pensamentos, elevar o seu mental, elevar sua cabeça, sua mente. É você procurar algo do alto, né, simbolicamente. É você se conectar com Deus, ou com o seu eu superior, ou com os seus mentores. É você se abrir para algo maior que você. É você tirar ali daquele momento a sua prepotência, seu egoísmo, seu orgulho. É você tirar ali daquele momento aquele seu senso de controle, é aquele seu senso de querer saber tudo. E você se conectar com algo maior, você dizer, eu ainda não sei tudo. E deixar com que algo que tenha mais sabedoria do que você, de agir naquele momento. Então a parte de orar, né, do orar e vigiar, ela é muito pra gente conseguir entrar numa postura de reverência, entrar numa postura de respeito, de aguardo, de esperança. É você se pôr prostrado a algo maior. É você deixar que algo maior haja naquele momento. E a gente tem também a parte de vigiar. Só que aí, às vezes, a gente pode pegar essa parte do vigiar e se equivocar achando que o vigiar é vigiar a vida do próximo, é vigiar as pessoas, é ficar vigiando a sociedade, vigiando o mundo, tentando vigiar tudo que está acontecendo em torno de você. Só que essa questão de vigiar, segundo a minha visão, ela não é pra gente ficar vigiando o externo. Não é pra gente ficar vigiando o comportamento alheio, ficar vigiando as coisas que estão acontecendo em volta. Eu acredito que esse vigiar que foi falado é sobre vigiar a nós mesmos. Quando a gente entra nesse mundo da meditação, e eu falo muito isso aqui nos vídeos, a gente vai percebendo que a gente traz no nosso comportamento, nos nossos hábitos, nos nossos tipos, nas nossas formas de pensar, formas de viver, de sentir, a gente traz muitos conteúdos que não são necessariamente da gente. Então, você está ali no seu dia a dia e você passa a perceber que muitos pensamentos, muitos hábitos, muitos comportamentos não vieram de você diretamente. Às vezes aquele comportamento foi uma coisa que você aprendeu com a sua família, ou que você aprendeu com os seus amigos, que você aprendeu em sociedade, na sua escola, ou vendo algum filme, ou vendo algum conteúdo, você aprendeu a representar aquele comportamento. Você aprendeu a pegar algo como espelho, como exemplo e imitar. Então, se dentro da nossa existência, se dentro da nossa vida, a gente tem a possibilidade de agir diferente com os nossos valores, a gente tem a possibilidade de fazer coisas as quais a gente não quer, a gente não programou. Se existe algo dentro de nós que a gente
que é contrário às nossas vontades, que está ali de uma certa forma, sempre nos contradizendo, se existe uma parte dentro de nós a qual não está afinizada com a gente, a qual a gente não tem controle, então é necessário que a gente crie disciplina, que a gente crie uma vigilância em relação a esse lado. E é o que acontece, por exemplo, na meditação. Porque você vai começar a observar todo aquele seu mundo interno. Então, à medida que você vai observando esse mundo interno, você vai percebendo pensamentos, sentimentos, posturas, emoções, crenças, que não tem muito ali a ver com o que você realmente tem como valor. E aí você vai perceber que aquela frase que veio na sua cabeça, aquele pensamento, aquele desejo, às vezes veio do seu pai, às vezes veio do seu irmão, às vezes veio do seu professor. Você lembra daquela frase, você lembra da pessoa que disse, e você percebe que aquilo que a pessoa falou para você ainda está impregnado em você. E aquilo ali está rodando, como num programa, por exemplo, de computador. E você nem tinha percebido. E quando a gente vive a vida de forma automática, sem sentir, sem refletir, sem meditar, sem ter consciência do nosso mundo interno, a gente vive a vida fazendo coisas que a gente não gosta. A gente vive sentindo coisas que a gente não acredita, a gente vive acreditando em coisas que a gente não pensa realmente. São pensamentos que vêm na nossa cabeça, só que não tem ligação, a gente não acredita naquilo, a gente não pensa aquilo. Aquela não é a nossa visão de vida, mas parece que é como se tivesse alguém sussurrando na nossa cabeça aquele pensamento. E aí, se você não tem vigilância, se você não tem consciência, se você não ora e vigia, você vai achar que aquele pensamento é verdade e você vai seguir aquele pensamento, você vai seguir aquele comportamento, aquela conduta, e aquilo nem sempre vai trazer bons benefícios, vai ser uma boa colheita no futuro. Então a parte de vigiar, do orar e vigiar, é vigiar a nós mesmos, porque dentro da gente nós temos comportamentos que nos fazem mal, pensamentos que não são saudáveis, nós temos comportamentos, hábitos, posturas automáticos, inconscientes, que existem dentro de nós e que simplesmente afloram em alguns momentos por algum gatilho. Então, às vezes, você não tem um comportamento agressivo, você não tem um comportamento de raiva, até então, né, até onde você se conhece, você não tem, só que às vezes um gatilho que acontece num dia muito específico, algo que acontece de maneira muito específica, gatilha aquele comportamento e você percebe, gente, eu não sou assim, eu não sou tão bravo assim, o que aconteceu comigo, por que essa situação me afetou tanto? E você percebe que existem coisas dentro de você, programas dentro de você, crenças, pensamentos, que você até então não conhecia, você até então não percebia, e essas coisas estavam escondidas embaixo do tapete, né? E essas coisas elas ficam escondidas no que o Jung chamaria de inconsciente. Então, todas as nossas experiências perante essa vida, ou para quem acredita perante outras vidas, ficam guardadas no nosso inconsciente. Então, na nossa mente, de uma forma resumida, falando aqui, nós temos a nossa parte que é consciente, que é a nossa parte que a gente conhece, que a gente lembra, as coisas que são mais claras, mais vivas pra gente, as experiências onde a gente consegue elaborar racionalmente. Mas existe uma parte da nossa mente, uma parte das nossas experiências que a gente não lembra, que a gente não percebe, que estão ali e que em momentos esporádicos às vezes submergem, vem a consciência. E se essas coisas vêm à consciência em momentos muito específicos, muito esporádicos, significam que existem esses registros guardados dentro da gente.
E esses registros, eles estão guardados no nosso inconsciente. Ou seja, tudo aquilo que a gente viveu na nossa vida, até mesmo aquilo que a gente não lembra, os nossos traumas, as coisas que a gente viveu com uma carga emocional muito grande, coisas que a gente aparentemente não guardou, que a gente aparentemente não lembra mais, estão guardadas no nosso inconsciente. E assim, se a gente não olha para dentro, se a gente não medita, se a gente não se autoconhece, se a gente não busca clarear essa parte mais obscura, mais escondida, mais misteriosa da gente, esses conteúdos que estão no inconsciente nosso vão submergir e vão controlar a nossa vida. Então, comportamentos viciosos, hábitos prejudiciais, condutas de comportamento, tudo isso a gente tem no nosso inconsciente que a gente foi carregando durante essa vida ou durante outras vidas, para quem acredita. Então é como se a gente fosse uma grande biblioteca de registros. E aí existem alguns livros que a gente tem conhecimento, que a gente lembra o conteúdo, a gente sabe do que se trata aquele livro. Mas existem livros tão antigos na gente, nessa biblioteca, que a gente nem se lembra que eles estão lá, que a gente nem se lembra mais da existência deles, do conteúdo, que eles estão ali pegando poeira. Só que mesmo que a gente não esteja aparentemente usando esses livros, mesmo que a gente não se lembre mais deles, eles estão na estante pegando poeira, eles estão ocupando espaço. E eles estão obstruindo a chance da gente conseguir livros novos, conteúdos novos. Eu não sei se ficou muito claro aqui nessa simbologia, nessa analogia. Mas nós temos conteúdos dentro da gente a qual a gente não conhece. E mesmo que a gente não conheça, a gente não se lembre, eles estão tomando espaço na nossa vida e eles estão nos controlando de maneira indireta. Então, muitas vezes, você quer instaurar um hábito novo na sua vida, você quer fazer algo novo, você quer viver a vida de forma diferente, porém, no seu inconsciente, dentro de você, existem programas, crenças, existem conteúdos ali que estão te movendo de forma inconsciente, você não sabe. E aí é por causa desses hábitos que é tão difícil você construir novos, porque eles estão ocupando espaço. E eles estão sendo o oposto daqueles que você quer pôr na sua vida. Então, às vezes, você quer ter uma vida mais saudável, com hábitos mais saudáveis, uma vida mais produtiva. Só que o que acontece? Dentro de você existe todo um hábito enraizado de uma vida mais preguiçosa, ou de uma certa forma ficar procurando prazer em coisas viciosas, coisas que te fazem mal, ou coisas que te dão prazer imediato. Então você está ali tentando a todo custo pôr novos hábitos na sua vida. Só que há uma carga muito maior dentro de você do oposto, ou seja, dentro de você está muito mais alimentado o lado onde quer prazeres momentâneos, onde quer ali ficar perdendo tempo, ficar ali postergando, procrastinando. Isso está muito mais alimentado dentro de você, porque existem mecanismos inconscientes dentro de você que estão ali te gerindo. E esses mecanismos, por serem oposto do que você quer pôr na sua vida, você acha uma maior dificuldade. Então existem coisas na nossa vida que a gente consegue instaurar, que a gente consegue criar hábito de forma mais fácil, porque não existe nenhum tipo de conteúdo, de crença que está barrando isso na nossa vida. Só que vão ter questões, conteúdos, hábitos, que eles vão encontrar como barreira as nossas crenças, os nossos conteúdos inconscientes. Então a gente não vai conseguir tão fácil assim, às vezes vai exigir um esforço, uma disciplina muito grande para a gente conseguir instaurar esse hábito, essa nova forma de viver. Porque dentro da gente está com aquele conteúdo antigo e ele está ocupando espaço. Como diria, por exemplo, aquela frase antiga, você não tem como seguir 2 mestres ao mesmo tempo. No momento que você escolhe um, você tem que ficar com um, você não pode escolher o outro. Então, dessa mesma forma, se você escolhe um hábito X,
o hábito oposto você não vai conseguir seguir. Para você conseguir seguir esse hábito oposto, você vai precisar trocar de lado. Então você não tem como seguir 2 mestres ao mesmo tempo. Você só tem como seguir um. A partir do momento que você segue um mestre, você deixa o outro de lado. Você está não escolhendo o outro. Você já está fazendo ali uma escolha, mesmo que você não saiba. Então é uma questão muito de vigilância, de disciplina, de escolha e de autoconhecimento, para a gente entender partes dentro da gente que estão nos controlando e que trazem prejuízos para a gente, não nos fazem bem, não tem a ver com o nosso valor de vida, com aquilo que a gente quer cultivar na nossa vida e na vida dos outros. Então, quando a gente pega essa frase do orar e vigiar, a gente e a gente consegue dissecar essa frase, consegue entender ela na nossa vida prática, o que a gente percebe? É que a grande luta que a gente tem não é sobre orar e vigiar para que o mal não me ataque. Não é orar e vigiar para que eu saiba as armadilhas, os planos do mal do exterior, do governo ou de alguma figura maléfica. Não é exatamente para a gente orar, vigiar, ou seja, para a gente se proteger do mal que está fora. É para a gente conseguir entender o mal que tem dentro da gente. Então, o orar e vigiar é o que? O orar é você se conectar com algo superior, com Deus, com seus mentores, com a espiritualidade, com pensamentos e sentimentos mais elevados, né? Elevar o seu padrão vibratório, se conectar com algo divino, algo maior. E o vigiar é você vigiar a si mesmo, porque dentro de todos nós temos impulsos do mal, nós temos impulsos de raiva, de agressividade, de grosseria, de julgamento. Nós temos vícios dentro de nós que a gente não sabia, que a gente não tem conhecimento. Então, quando a gente fala orar e vigiar, não é ficar se protegendo contra coisas externas, ficar se protegendo contra o outro, contra a inveja do outro, contra a raiva do outro, contra o outro querer me passar a perna, puxar o meu tapete. Não é ficar se protegendo contra espíritos, figuras espirituais malignas, mas é você procurar vigiar a si mesmo para entender em qual momento você dá abertura para o mal na sua vida, em qual momento você dá abertura para o julgamento, para a raiva, para o medo, para a inveja, né? Entender em qual momento você abre a sua armadura, você se torna vulnerável para o mal, para a sua própria parte que não tem consciência. Então é você entender em quais momentos você está sendo inconsciente, você está agindo através do medo, você está agindo através do seu próprio ego, do seu orgulho, da sua vaidade, da sua raiva. Em quais momentos você está sendo vulnerável para essas energias, para essas condutas. Porque se você consegue se blindar, se você consegue se autoconhecer, se você consegue curar, lidar todas as coisas que estão inconscientes dentro de você, se você consegue curar suas questões, suas inseguranças, suas raivas, suas tristezas, seus vícios, você consegue curar a si mesmo, nada que venha de fora vai te afetar. E nada que venha de fora vai encontrar similaridade com você. Então, se o outro tem inveja de mim, por exemplo, e aquela inveja afetou a minha vida, estragou a minha vida, aquele olho gordo, aquele mal olhado afetou a minha vida, por que isso afetou a minha vida? Aí a gente lembra da frase do Chico Xavier, que quando foi perguntado se trabalhos de magia, por exemplo, funcionavam, ele disse uma simples analogia para essa pessoa. Ele disse que se você taca uma pedra em um muro, o que acontece? Essa pedra ela vai bater no muro e vai voltar.
Só que o que vai acontecer se nesse muro houver um buraco? Então essa pedra ela vai atravessar o buraco. Por isso, nesse entendimento, o que a gente percebe nessa frase? Que a inveja, o mal-olhado ou qualquer coisa que venha de fora só nos afeta se a gente tiver abertura. E como que acontece essa abertura? É quando a gente está no mesmo padrão vibratório. É quando a gente está cultivando similaridades de pensamentos. Então, a pior coisa que você pode fazer quando você percebe a inveja de alguém, a raiva de alguém, o ataque de alguém, é você entrar nesse jogo, é você ficar sendo reativo, ficar com raiva da pessoa, ficar tentando se defender. Porque quando você faz isso, você está entrando na mesma vibração daquela pessoa. Você está entrando no mesmo jogo. Você está sendo reativo. Você está entrando na raiva. Você está abaixando o seu padrão vibratório. Então, quando você faz isso, você está abrindo um espaço ali no seu muro, na sua armadura, e você está abrindo um espaço onde aquela pessoa vai conseguir encontrar um meio de te atingir. Então a pior coisa que você pode fazer quando você percebe a inveja de alguém é maldizer essa pessoa, é xingar essa pessoa, é brigar com essa pessoa, é querer prejudicar essa pessoa antes que ela te prejudique. Porque quando você faz isso, você se abre para o outro, você entra na mesma sintonia que ele. Então, o que a gente tem que fazer é curar dentro de nós, disciplinar a nós mesmos, para que a gente não crie aberturas para o mal que existe na gente entrar em similaridade com o mal que existe no próximo. O mal que existe no outro só vai nos fazer mal se a gente também tiver mal dentro de nós, se a gente tiver sintonia, similaridade. Só existe uma manipulação se a gente for manipulável. Só existe um dreno de energia se a gente for drenável. Só existe alguém que nos sugue se a gente for sugável. Então, entende que existe uma sintonia, uma correspondência dentro de nós quando o outro nos ataca e ele tem sucesso nesse ataque. O outro ele só vai ter sucesso em algum ataque, em alguma raiva, em alguma farpa, algo que ele te dirija, se existir similaridade dentro de você. Então, se você fica com raiva, culpa o outro, responsabiliza o outro, porque ele te atacou, você tem que entender qual parte dentro de você se similarizou com ele, em qual momento você baixou a guarda, em qual momento você não orou e nem vigiou, em qual momento você deu abertura para esse tipo de energia. E aí foi nesse momento que você se conectou e você entrou em contato com toda aquela nhaca, com toda aquela energia que a pessoa tinha. Então não é uma questão de culpabilizar o outro, de responsabilizar o outro, mas de encontrar a autorresponsabilidade, aprender a disciplinar a nós mesmos, aprender a começar a conhecer essas partes nossas que até então a gente não tinha consciência. E a partir disso começar a trazer luz, trazer consciência para essas partes nossas. Amar, acolher, cuidar, disciplinar, educar. E aí a gente vai percebendo, né, tem uma parte do filme do Divaldo Franco, que a Joana de Ângeles fala exatamente isso. Que no final da jornada você vai perceber que a luta nunca foi contra o outro, mas que a luta foi contra si mesmo, contra os seus vícios, contra os seus hábitos, contra as suas partes que queriam te puxar para baixo. Não foi contra coisas externas, mas foi contra a si mesmo, seus maus hábitos, seus vícios, sua inconsciência. O nosso trabalho é conhecer aquilo que até então a gente não conhece, até então aquilo que a gente não percebe, é a gente trazer consciência, é a gente trazer luz para onde estava escuro, é a gente acender uma vela em um lugar que estava escuro e entender o que estava ali, é entender o que estava ali nos gerindo, o que estava ali nos controlando e a gente não percebia. Por isso, gente, que o autoconhecimento ele é tão importante. Porque através do autoconhecimento a gente vai percebendo pensamentos, padrões, vícios, crenças dentro de nós e a gente vai limpando tudo isso. Através da meditação a gente vai limpando todo esse lixo que existe dentro da gente
e que mesmo que a gente queira acreditar que não, está comandando a nossa vida. Porque se a gente não tem consciência, então a gente está agindo de forma automática. Se não existe um motorista, então é porque existe um piloto automático. Algo está conduzindo por você a sua própria vida. Então, se não é você, é algo dentro de você. Você tem que perceber o que é que está conduzindo a sua vida. Porque se você vive uma vida automática, mecânica, onde você não reflete, onde você não conhece a si mesmo, onde você não busca melhorar, onde você não busca curar a si mesmo, curar suas questões, se responsabilizar pela sua própria vida, o que vai acontecer? Então, algo vai estar controlando sua vida nesses momentos que você está dormindo, nesses momentos que você não está com consciência. Então, algo está te gerindo, algo está te controlando, algo está levando a sua vida. Você precisa perceber o que é isso que está conduzindo a sua vida. Porque senão, depois não adianta dizer que a culpa é de alguém, a culpa da sua mãe, a culpa do seu pai, a culpa do seu professor, a culpa é de Deus, porque você está escolhendo não tomar conta da sua própria vida. Você está escolhendo não tomar controle, não tomar posse, né? Como as pessoas falam, tomar as rédeas da própria vida. É exatamente isso. Você está escolhendo não escolher. Você está escolhendo viver inconsciente. Você está escolhendo virar a cara para as suas questões. Fingir que não existe nada. Fingir que não existe tristeza, que não existe raiva, que não existe insegurança dentro de você. Você quer fechar os olhos muitas vezes. E é muito comum que a gente faça isso porque a gente não tem um reforço positivo do social, das outras pessoas, em relação a se autoconhecer, a meditar, a fazer terapia. A gente não tem esse incentivo. Isso é visto até como uma coisa de gente maluca, gente doida, gente neurótica. Não, pra que eu vou fazer terapia? Minha vida tá ótima, olha como ela tá aqui, ótima. Ela pode não ser perfeita, mas pelo menos eu sei onde tá cada coisa. Ela pode não estar perfeita, mas pelo menos eu sei quais problemas eu vou lidar todos os dias, né? Então a pessoa não busca melhorar, a gente tem esse hábito, essa conduta. A gente gosta do mal conhecido. A gente não quer, mesmo que a gente tenha a oportunidade, a possibilidade de melhorar mais a nossa vida, a gente prefere lidar com o mal conhecido do que buscar o mal que a gente não conhece para poder lidar com ele, curar ele. A gente prefere o contrário, a gente prefere ficar ali no conhecido, no confortável, mesmo que seja um mal confortável, né? A gente prefere ficar ali, a gente prefere ficar perto do mal conhecido do que ficar longe daquilo que a gente desconhece. Então as pessoas falam assim, meditar, é uma bobeira, autoajuda, é uma bobeira. Não, você tem que ler livros de massacre, você tem que ver conteúdos sobre o governo, sobre a política, você tem que estar a par de tudo do externo, você tem que ficar olhando, atento, vigilante para a economia que está quebrada. Desde que a gente nasceu, a economia está quebrada. Desde que a gente nasceu, a economia tá em colapso e isso nunca mudou. Então, tipo assim, é como se a gente tivesse que estar o tempo todo se protegendo de algo externo, tendo que se precaver do mal. Só que quando se trata de se precaver do nosso próprio mal, isso é visto como balela, isso é visto como algo ruim, entende? Então, é visto como bobagem. Então, se autoconhecer, fazer terapia, se curar, cara, querer evoluir como ser humano, como um espírito, é visto como algo bobo, é visto como perda de tempo. Só que quando a gente não perde esse tempo em prol do autoconhecimento, em prol da meditação, da terapia, de você se autodisciplinar, de você melhorar a sua vida, algo está te conduzindo que não é você. Então, que tipo de vida, que tipo de qualidade de vida a gente vai ter se a gente deixar que os nossos hábitos inconscientes, que o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso medo nos guie? Que tipo de vida a gente vai ter? Vida boa não vai ser. E a gente vai viver no mesmo estado, estagnado, vivendo a vida ciclos que não passam, que se repetem o tempo todo, porque a gente não aprende, porque a gente quer fugir dessas questões, porque a gente quer ligar o piloto automático e não quer tomar consciência da dor, do desconforto, das nossas questões. A gente quer fingir que está tudo lindo, maravilhoso. Só que esse não é o caminho. E se você já percebeu que esse não é o caminho, esse vídeo é pra você, sabe? Autoconhecimento é pra você.
Meditação é para você. Porque você já percebeu que não adianta você ficar vivendo a sua vida num piloto automático para chegar lá no futuro e você ficar se arrependendo, ou você ficar pondo a culpa na sociedade, ou no fulano, no beltrano, no seu parceiro, no seu marido, na sua mãe, no seu pai, no seu professor, no seu patrão, na sua empresa, no governo, no colapso, na crise mundial. Você percebe que não vale a pena, que você está perdendo o seu tempo quando você está evitando olhar para as suas questões, evitando se conhecer, evitando se curar, evitando meditar, evitando estudar sobre si mesmo. A nossa vida muda de qualidade quando a gente aprende a estudar o nosso próprio comportamento. Eu não estou falando de fazer psicologia, eu não estou falando de você fazer um doutorado, eu não estou falando isso. Falando simplesmente de você observar a si mesmo, observar o que passa na sua cabeça, observar o que você está sentindo. Em vez de você falar, eu estou sentindo isso e simplesmente acabar, e você se perguntar, por que eu estou sentindo isso? É você ligar essa curiosidade que existe em você quando criança, você começar a se perguntar o porquê das coisas. Por que eu estou sentindo isso? Por que essa pessoa faz eu me sentir tão ofendido? Por que eu tenho tanta raiva dessa situação? Por que eu fico tão alterado quando isso acontece? Por que? É se perguntar, é buscar essa resposta dentro de você. É isso, entende? É isso que a gente tem que buscar. É isso que a gente tem que se perguntar. E é simples, gente. É um hábito, é uma coisa que a gente vai... que a gente vai aprendendo mais a achar respostas. A gente vai aprendendo mais a ficar mais profissional nisso, mais inteligente nessa questão. E é um treino. A gente vai aprendendo a perceber os momentos que a gente está se auto-sabotando, a perceber os momentos onde a gente está entrando ali naquele vício de novo, que a gente está tendo recaída, os momentos que a gente está entrando com raiva, que a gente está ficando com medo, que a gente está ficando triste, que a gente está ficando deprimido, pessimista. A gente aprende a perceber esses momentos. Então a gente percebe que nessa questão do orar e vigiar, é sempre orar e vigiar a nós mesmos e não os outros. A gente percebe que a grande luta, que a grande batalha espiritual é de a gente com a gente mesmo. Que não com um demônio, uma figura, algo externo de nós vai ser tão preocupante, vai ser tão perigoso quanto nós mesmos. E que a gente precisa começar a curar isso dentro de nós mesmos, tomar consciência de quem a gente é, para que a gente não entre em similaridade com o mal que existe fora, para que o mal que existe fora nas outras pessoas não nos afete mais, e não exista um caminho, e não encontre um caminho que consiga nos afetar. Então esse é o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês. Espero que tenha tocado o coração de vocês. Espero que esse conteúdo tenha sido agradável para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu agradeço cada um que fica aqui comigo até o final, cada um que me acompanha, que me ajuda a criar esse trabalho, que me ajuda a criar esse conteúdo, porque a ajuda de vocês, vocês que estão aqui do outro lado, são imprescindíveis para mim. Até os próximos vídeos.